Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma EBD. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Hoje a gente está na sequência, né? Apocalipse de 4 a 7, os 7 selos, né? Lembrando que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela que é a palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam lendo, e essa sessão é do capítulo 4 até o 7. Bom, quem não assistiu a primeira aula, a aula introdutória, a gente mostra um pouco que existem várias correntes de interpretação. Então, para lembrar qual é a corrente de interpretação que a gente está ensinando, é a milenista. Como é que a gente lê nessa corrente de interpretação? Como que a gente lê o Apocalipse? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Apocalipse foi escrito numa época por João, né? Ele estava preso na ilha de Patmos, e ele foi escrito numa época de muita perseguição aos cristãos. Ou os outros apóstolos já tinham morrido, João estava mais velho, e ele escreveu na época do imperador Domiciano. O martírio era muito grande, e então muitas coisas foram escritas com símbolos, né? Não é literal, a gente não lê o Apocalipse literal. Algumas coisas são literais porque são escritas literalmente, né? Mas as outras não, elas são simbólicas. E nós também não lemos o livro de Apocalipse cronologicamente. O livro de Apocalipse a gente lê da seguinte forma: a sessão 1, a sessão 2 é a repetição da sessão, do que está escrito na sessão 1, porque é o período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né? Então, repete na sessão 2 a primeira vinda, a segunda vinda de Cristo. Então, toda a história de quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, até a segunda vinda dele, está sendo contada no livro de Apocalipse 7 vezes. E são sessões paralelas, então ela contou a mesma história com ênfases diferentes, mas é progressivo, quer dizer, quando chegar lá no final, a gente vai ter o relato mais vívido do fim, né? Então, é assim que a gente vai ler o livro, que a gente tem lido o livro de Apocalipse. Na semana passada, nós tivemos a aula da sessão 1, os 7 candeeiros, a igreja. Vamos recapitular um pouco disso, né? A primeira sessão, então, foi do capítulo 1 ao 3, quando João vê Cristo glorificado. E vou até tirar aqui para vocês verem melhor a imagem. Ele vê Cristo glorificado, e lá no 1, 17 ao 20, mostra, ele vê essa imagem que está aí, né, no desenho, 7 candeeiros, Cristo, com 7 estrelas na mão, e aqui está escrito assim: quando vi cair a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, é Jesus falando com João essas coisas. Quanto ao mistério, olha só, está revelando aqui, ele está revelando o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E João, então, acaba escrevendo para 7 igrejas, e no final de cada uma delas, ele fala assim: ao vencedor, Jesus fala, ao vencedor eu darei, para a primeira ele fala que alimente da árvore da vida, para outra ele fala autoridade sobre as nações, ao vencedor eu darei vestiduras brancas, ao vencedor eu darei que se assente no meu trono. Então, a cada uma delas, aquele que vencer vai ter vai receber algo muito importante, que todo Apocalipse faz referência a essas coisas também, né? Que se alimente da árvore da vida, que tenha vestiduras brancas, e nós vamos ver isso hoje também, né?
Bom, então hoje nós vamos ver a segunda sessão, do 4 ao 7, são 7 selos, né? Então aqui a gente está vendo um livro selado. Antes de a gente entrar nessa sessão, a gente vai voltar um pouquinho lá para... Pega sua Bíblia, se você não tiver com a Bíblia, a gente vai ler bastante a Bíblia, mas eu tentei colocar bastante, como esse Apocalipse é cheio de imagens, eu coloquei várias imagens aqui para a gente entender melhor. É lógico que não aconteceu do jeito que esses artistas que desenharam, né, representam aqui, mas a gente consegue ter uma ideia melhor, já que ele é cheio de símbolos, né, fica mais fácil de entender enquanto a gente lê. Então, a gente vai ler o texto, né, e tentar entender, e você vai tentar observar aí nas imagens o que você está vendo, tá? Então, voltando um pouquinho aqui no Apocalipse 3, 20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele está falando isso para a última igreja, a igreja de Laodiceia, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí a gente entra no capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, é João olhando, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Então, João escreve a igreja de Laodiceia, que Jesus está à porta batendo, e depois ele, logo em seguida, ele olha e vê uma porta aberta no céu, né? Dando entrada à nossa próxima sessão, que é a segunda sessão do livro de Apocalipse, né? E aí vamos ler aqui, né? E ele ouve uma voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João sobe ao céu, né? Ele é arrebatado, né? E ele imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Observa aí essa figura, tenta imaginar isso. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, não, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Tá vendo? Nessa figura está representado. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Depois a gente vai voltar para entender tudo o que isso significa. Por enquanto, observe essa imagem, tá? E os 4 anciãos, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando... Peraí, deixa eu tirar meu... Aqui, ó. Então, estão os 24 anciãos prostrados, né?
aquele que vive pelos séculos dos séculos. Eles proclamam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Bom, vamos entender então o que cada um o que representam, né? Cada uma dessas símbolos que estão no trono de Deus. Vamos entender o que é o trono de Deus. Bom, o trono de Deus representa autoridade, soberania. Na época de João, quem estava no trono eram os Césares, né, os imperadores. E lá nós temos, então, na época era Domiciano, né? Eles tiveram em Roma vários imperadores muito maus e que estavam perseguindo os cristãos. E quando João olha para o céu, olha para o trono, ele vê que quem governa, na verdade, quem governa o universo, quem governa a terra, é Deus. E nosso Deus tem toda a autoridade. Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí a gente vê que aquele que estava sentado no trono, ele não vê ele consegue ver a glória daquele que está sentado no trono, ele consegue ver a glória de Deus, né? E ele coloca o que tinha de mais precioso, a pedra de jaspe, né? Era semelhante no aspecto a pedra de jaspe, que era branquinha, representando pureza, santidade, e de sardônio, que é uma pedra vermelha, né, representando o sangue e a justiça de Deus, né? E ao redor do trono, um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, que representa o arco-íris, né? O arco-íris era a aliança de Deus com os homens, representando a graça e a misericórdia dele por não ter destruído o mundo antigo, ter poupado Noé e sua família, e é a graça e misericórdia. Então, acho que a gente vê alguns atributos de Deus, né? A soberania dele, a santidade, a justiça e a misericórdia. Depois, nós vemos que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E a gente entende aqui que são as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, representando todo o povo de Israel e toda a igreja, quer dizer, todos os remidos de todos os tempos, da antiga dispensação e dessa nova dispensação, todos os salvos, né, estão aqui representados pelas 12 tribos, pelos 12 apóstolos, pelos 24 anciãos, com roupas brancas, representando também a pureza, né, que agora eles estão lavados pelo sangue do Cordeiro, estão assentados em tronos para reinar e julgar. Quando a gente leu as cartas, né, ao vencedor, Jesus daria vestiduras brancas, ao vencedor em Laodiceia, que se assente no meu trono, né, então, sentar a autoridade sobre as nações. Então, Jesus dando isso à igreja, né, e coroas de vencedores. Depois, nós vemos que do trono, né, saem relâmpagos, vozes e trovões, representando o juízo de Deus. E lá, lá embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo, tem 7 tochas de fogo, tá vendo? Que são 7 Espíritos de Deus. Aqui no versículo 5, são 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito Santo está sendo representado aqui pelas 7 tochas de fogo. Então, nós estamos vendo a glória de Deus Pai e do Espírito Santo, né? Há diante do trono um mar de vidro. Esse mar de vidro aqui representa santidade, transparência, calmaria, semelhante àquela bacia de bronze que tinha lá no templo, do lado de fora do templo, que era que tinha para purificação, né? É um mar de fundição de Êxodo.
isso faz a gente pensar que para pecadores como nós, né, para a gente se aproximar do trono de Deus Todo-Poderoso, é necessária a purificação dos pecados através do sangue de Cristo, né? E esses seres viventes que estão aqui na frente, existem algumas interpretações, as 3 interpretações são de que eles ou representam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que são representados pelo rei leão, né, e a gente vai vendo isso, tem essa representação, ou representam a criação, né, o leão representando os animais ferozes, o boi representando os animais domésticos, o homem, e a gente vê a criação representada em cada um desses seres, ou eles são seres angelicais. A gente entende que é possível que eles sejam mesmo seres angelicais, porque aqui a representação deles é que, a descrição é que eles têm, são cheios de olhos por diante, por detrás, e que eles têm 6, né? Eles têm 6 asas, tem 6 asas, semelhante àqueles serafins, quando eles estão no trono de Deus, adorando de dia e de noite, e sem descanso, e esses seres são semelhantes. Então, eles podem ser seres angelicais, podem até representar a criação adorando a Deus, mas o mais importante é o que eles proclamam. Eles proclamam a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. Olha só, eles proclamam, né, aqui, eles proclamam de dia e de noite sem descanso, santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória a Deus, os anciãos, então, eles se prostram também, e aí todos eles, e aqui fala, né, que eles adorarão que vive pelos séculos dos séculos, né, e colocam suas coroas diante do trono, e o que eles proclamam? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, eles estão adorando o Criador. Sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Então, esse trono, ele está representando Deus Pai, o Espírito Santo, e mostrando a adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Isso é importante, porque daqui a pouco a gente vai ver o trono e a gente vai ver a presença de Jesus, do Filho, né? E a gente vai ver a presença, então, do Redentor no trono. Mas antes e aí a gente vai terminando aqui essa parte, o capítulo 4, a gente vê João, ele fala assim, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, então aquele que está sentado no trono tem na mão direita um livro, né? E esse livro, vamos ler aqui, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, João viu esse livro e ele chorou muito. Mas o que será que quer dizer esse livro? E aí a gente precisa pensar algumas coisas. Importante isso. Deus tem esse livro na mão. Deus Todo-Poderoso tem o livro da história na mão. Então, é importante a gente observar que Deus, ele escreveu a história antes dela acontecer. Por isso que as profecias se cumprem perfeitamente. Então, tudo que a gente está lendo, e agora aqui em Apocalipse, tudo que a gente está lendo na palavra de Deus, já se cumpriu ou vai se cumprir. Nós estamos dentro do livro de Apocalipse, né? É a nossa era, a nossa dispensação. Então, tudo que aconteceu desde Cristo ter vindo a primeira vez até a segunda vinda de Cristo, está escrito nesse livro. E
é muito importante a gente entender isso, que Deus é soberano e nada acontece sem que ele saiba. Então, a gente está vivendo um período de bastante conturbação, né? Muita gente morrendo por conta do Covid, muitas notícias ruins, e a gente em casa, a nossa vida mudou muito, mas tudo isso já estava escrito no livro de Deus. Nada foge ao controle daquele que é soberano e está sentado no trono e governa o universo. E a história tem uma um final, né? Ela vai continuar e ela está escrita. A gente pode ter certeza de que o nosso Deus é bom e que todas as coisas ele faz para o bem. E aqui a gente também pode entender que ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E por isso João chorava muito, porque é, é meio frustrante, não é? Ele está tendo uma visão e que é uma revelação. Foi dito para ele que ele teria uma revelação das coisas que aconteceriam. E esse livro está selado e ele não vai ter essa revelação. Então, mas acontece uma coisa legal. E aí a gente vai ver, continuar a leitura aqui. Estou clicando, não está indo. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E até aqui, né? Bom, então ele chorava muito até que um anjo falou: não chore. E ele vê então o leão entrando. O leão da tribo de Judá representa quando Jacó fala para os filhos dele, né? Abençoa os filhos dele. Ele fala para Judá. Eram 12 filhos, e ele fala para Judá, Judá, você é um leão. E de Judá é que nasceria o Messias, né? E também da tribo de Davi. A promessa é que Jesus viria de uma linhagem real, né? Linhagem de Davi. Davi era da tribo de Judá, raiz da tribo do leão, né? Só que, enquanto João estava vendo isso, ele viu um cordeiro aqui, ó, um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro representa o Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que foi o sacrifício. Só que esse cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, representando, os chifres representam o poder, né, a onipotência, e os 7 olhos representam todo poder e toda onisciência, ele é onisciente, né, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando Cristo foi ao céu, ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, né? E nós temos hoje conosco, Cristo está presente no mundo através do Espírito Santo. O Espírito Santo é foi enviado por toda a terra. Quando Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele está enviando a igreja para pregar para todas as nações. Antes, o evangelho não era pregado em todas as nações, ele era o evangelho, a mensagem de Deus, as promessas eram para Israel, para o povo de Israel. E agora, né, depois de Cristo, nós temos o evangelho sendo espalhado para todas as nações. Então ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ninguém era digno, mas Jesus é digno de tomar o trono, porque agora a história está nas mãos de Jesus, porque ele venceu.
Olha só, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, quando Jesus é assunto ao céu, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que está acontecendo na terra, porque toda a autoridade foi dada para Jesus, e é como se fosse uma coroação. Quando ele pega esse livro, ele está pegando o livro da história nas mãos, e é ele que vai abrir cada um desses selos para desvendar a história, né? Ele que tem o controle da história em suas mãos. E a gente continua, né? E continua aqui. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nela há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. É como se a gente visse aqui uma coroação. Cristo é rei, sempre foi rei, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus é rei, Deus governa o universo. Mas aqui a gente está vendo como se fosse a coroação de Cristo, pegando, né, a autoridade dada, né? Cristo recebendo a autoridade da história nas mãos para desvendar os selos. É importante a gente entender um pouco o que é que acontece, né? Quando Jesus venceu, né? Jesus venceu o quê? Jesus venceu a morte, né? É, ele venceu o diabo, né? Ele venceu o poder da morte sobre nós. Quando nós vemos lá em Hebreus 2:9, fala que Jesus provou a morte por todo homem, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Então a gente vê que Cristo recebe todo o domínio no céu e na terra, porque ele venceu a morte. A gente vai entender um pouquinho melhor isso quando ele começa a abrir os selos, né? Aqui. Então, importante, a história, o livro está nas mãos de Jesus. E ele agora começa a abrir os selos. E aí ele abre o primeiro selo. Vi, no capítulo 6, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muitos, existem, os cavaleiros, agora os cavaleiros do Apocalipse são muito conhecidos e tem muitas interpretações a respeito deles, e são muitas e variadas, mas existem algumas que são muito, que não dá para a gente concordar, como por exemplo que esse cavaleiro branco é o anticristo, não tem como pensar assim, porque tudo que se diz de branco, né, o que é branco, essa cor, se refere à pureza no Apocalipse. Então, a gente entende que esse cavalo branco, ele não significa algo que não é de Deus, né? E a gente entende que esse cavaleiro branco é o avanço do evangelho. Por quê? Porque mesmo em meio às perseguições, o evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunha a todas as nações. Jesus falou em Mateus 24:14 que o evangelho seria pregado
a todas as nações, e aí é que viria o fim, né? Então, a gente vê que esse cavalo branco, ele está saindo, ó, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa para vencer. Quem venceu foi Cristo. E ele sai vencendo e para vencer. Vamos entender aqui, o que é que Cristo venceu? Esse entendimento é importante para a gente continuar todo o livro de Apocalipse. A gente leu agora aqui em Hebreus que Cristo venceu a morte, ele venceu o diabo, né? Mas então, onde estava o diabo? Onde estava Satanás no Antigo Testamento? Vocês lembram? Vocês lembram quando a gente estudou Jó, né? Em Jó, lá no comecinho de Jó, fala que Satanás, ele estava rodeando a terra, né? No dia que os filhos de Deus, eles se apresentaram, né? Aqui, ó, vieram para se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Deus perguntou assim para Satanás, da onde você vem? E ele falou assim, eu venho de rodear a terra. E aí, então, o que Satanás faz? Ele rodeia a terra, e aí ele ia lá no trono de Deus e falava assim, olha, os que estão fazendo sacrifícios e tudo mais, estão tentando servir ao Senhor, eles continuam pecando, né? Eles não guardam a lei, né? E ele ficava acusando, ficava acusando. Por quê? Porque os sacrifícios de animais não purificavam os pecados. Só que o que Cristo fez na cruz? Ele purificou os pecados de todos aqueles que tinham fé na promessa. Né? Então, agora, Satanás não tem mais como acusar os eleitos de Deus, né? Porque Cristo derrotou Satanás, ele venceu Satanás, ele venceu aquele que tinha o poder da morte. Satanás não tinha o poder da morte, assim, é Deus que tem o poder da morte, né? Mas Satanás tinha o poder de acusar e falar, olha, ele tem que morrer, essa vida não vai poder viver, vai ter que morrer, não vai ter esperança para eles. E o que Jesus fez foi livrar-nos dessa morte, né? E ele derrotou Satanás, expulsou Satanás do céu. Lá em Apocalipse 12, 9 a 12, a gente entende isso melhor. Está escrito assim, ó, Apocalipse 12, de 9 a 12. Depois a gente vai chegar lá e vai entender um pouco melhor, mas olha só. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então Satanás ficava acusando os filhos de Deus dia e de noite. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o que aconteceu? O diabo foi expulso do céu quando Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou. O diabo foi expulso do céu, porque ele não pode mais acusar os eleitos, e Cristo sobe, né? E é coroado, né? Porque então, Cristo agora, pela cruz, venceu a morte, venceu o diabo, né? E aí, quem tentará acusação, né, em Romanos, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Nós temos intercessor no céu que não deixa a acusação mais sobre nós. Então, nós que cremos no sacrifício de Cristo por nós, podemos ter certeza de que somos, que Cristo está lá intercedendo por nós. O que o diabo faz agora aqui na Terra? Ele fica acusando a gente. Ele fica agora, ao invés de acusar a gente lá para Deus, ele fica acusando a gente, fica querendo enganar a gente, fica querendo fazer a gente achar que a gente não é
perdoado, mas a gente pode crer que o perdão de Deus, o que Cristo fez na cruz é perfeito para nos purificar dos nossos pecados, né? Se eu peco hoje, eu sei que ele já pagou por esse pecado lá na cruz. Por isso, eu devo viver uma vida que perto de Jesus, porque ele tem poder para me livrar do pecado, para me ajudar a não pecar mais, porque eu lembro que ele pagou por esse pecado na cruz, né? Por amor a Cristo, eu devo viver uma vida santa, digna de ser chamada filha de Deus. Então, é isso que a gente entende, que o cavalo branco, então, é o evangelho, né? É o evangelho, porque toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele fala assim, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, né? E eu estarei convosco até a consumação do século. Então, quando todo o mundo for conhecer o evangelho, né? Todas as tribos, línguas e nações forem evangelizadas, aí Jesus virá, né? Bom, então, continuando a leitura aqui. Então, capítulo 6, a gente leu o primeiro selo, né? Até o versículo 2. O segundo selo, quando abriu o segundo selo? Deixa eu mudar aqui. Probleminha. Pronto. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo representa a perseguição. Então, ao mesmo tempo que o cavalo branco saiu para evangelizar, atrás do evangelho vem a perseguição, né? Então, a perseguição ao povo de Deus, desde o primeiro século, a gente vê acontecendo ao longo dos séculos, pelos judeus, né, lá no comecinho, pelos romanos, pelo nazismo, e aí a gente vai vendo vários outros períodos, né, as perseguições atuais, e elas vão continuar até a vinda de Cristo, né? Aonde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo. Tá? Então, esse cavalo vem para tirar a paz da terra. É necessário que isso aconteça, porque a igreja precisa ser purificada. Se a igreja não for perseguida, ela vai se misturar com o mundo, né? E as perseguições ajudam na purificação da igreja. Depois a gente vê o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse terceiro cavaleiro representa a fome, a pobreza, a opressão e a exploração. Há trigo, mas o preço está muito alto. A pobreza não atinge a todos. O azeite e o vinho eram produtos para os ricos, é que está falando, né? 3 medidas de cevada por um denário. 3 medidas de cevada por um denário é um preço muito caro, né? Mas não danifique o azeite e o vinho. Azeite e vinho era produto de rico, né? Então, a gente vê essa balança na mão porque ela está mostrando que existe uma desigualdade social, e a gente tem visto isso ao longo dos séculos. Existem aqueles que são muito pobres e não têm o que comer às vezes, e aqueles que são ricos, abastados e que têm de tudo, né? Então, a gente vê uma diferença social muito grande ao longo dos séculos. Depois a gente vê o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e Inferno, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, essa é a morte, né? Esse cavalo. E o inferno atrás, a gente aqui está escrito Hades, que era o nome comum em grego, né? Porque a morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto, né?
A morte e o Hades não podem fazer o que querem, eles estão debaixo de autoridade, eles só podem matar a quarta parte da terra, não mais do que isso, só a quarta parte da terra. E como é que eles matam? Pela espada, pela fome, com mortandade de várias formas, a peste, por exemplo, que nós estamos tendo, né? E por meio das feras da terra. Então, ao longo dos séculos, a gente tem visto várias formas da morte vir, né? E é a quarta parte da terra. Depois, então, aqui a gente está vendo, né, os 4 selos, primeiro o evangelho, aí a perseguição ao evangelho, pobreza e morte. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Deixa eu só me organizar aqui. Por causa da palavra. Cadê? Da palavra, aqui, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então essas pessoas foram mortas, são almas, estão sendo vistas debaixo do altar, mas elas ainda não ressuscitaram, não receberam o corpo. Elas foram mortas e a matança, ela não terminou, ela prossegue, elas foram mortas lá desde o início e elas vêm até o final, né? São os mártires. Essas almas sobrevivem sem o corpo, olha só, depois que a gente morrer, a gente vai estar com Cristo, a gente vai estar lá no céu, né? E o interessante é que elas são conscientes. Muita gente acha que quando a gente estiver lá, a gente não vai lembrar do que acontece aqui. Não, elas estão conscientes. Elas não estão dormindo, elas estão com Cristo. Por quê? Elas são conscientes, porque elas estão aqui falando até quando, né? Clamando e até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Elas sabem o que aconteceu com elas, né? E elas estão clamando para que Deus execute a justiça, porque eles morreram por conta do nome de Cristo, né? E muita gente não crê em Cristo, muita gente rejeita Deus, e até quando o Senhor vai suportar essa rejeição, né? Então, a gente vê, é muito interessante isso, que aí ele fala assim, né? Esperem mais um pouco, até que se completem todos. Então, enquanto não todos os homens, né, não morrerem, Jesus não vai vir, né? Então, é necessário que todos os remidos se completem todos os remidos para que tudo se complete e a justiça de Deus venha sobre a terra, o juízo de Deus venha sobre a terra. E aqui a gente vê, então, o juízo, né? O sexto selo. O sexto selo é o juízo de Deus sobre os ímpios. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, aqui a gente está vendo o grande dia da ira de Deus. Esse texto, ele lembra muito aquele texto de 2 Pedro que a gente leu, que os céus serão abalados, que a terra arderá em fogo, que os elementos derreterão, né? Pedro traz essa imagem, assim como aconteceu nos dias de Noé, todos estavam vivendo e normalmente, e veio o dilúvio,
né, inesperadamente. Aqui a gente vê, e Pedro fala dessa forma lá, na segunda carta de Pedro, e aí o céu se abala e tudo mais. Aqui a gente vê uma descrição semelhante também a de Mateus 24, no sermão profético de Jesus, que ele fala dessa forma também. Então, é o juízo de Deus. E os reis da terra, olha só, os grandes, os comandantes, cada categoria, das categorias mais altas até as mais baixas, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, então, de todas as classes sociais, a gente está vendo aqui, todos eles vão ser atingidos, né? E eles vão se esconderam nas cavernas, nos penhascos, mas e começaram a gritar, né? A clamar, né? Cai sobre nós, escondei-nos daquele que se assenta no trono. Eles querem se esconder, porque eles sabem que eles não têm, porque chegou o grande dia da ira de Deus sobre eles. Eles rejeitaram a Deus, né? E aí, no capítulo 7, a gente vê algo fantástico acontecendo, porque olha o que a gente vê. Depois disso, o que João vê, né? Vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, a gente está vendo ele está vendo 4 anjos segurando os ventos da terra, para que eles não abalem a terra, eles estão segurando algo muito forte que vai destruir a terra. E eles estão lá segurando. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, esses que estão segurando os ventos, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, aqueles que são servos de Deus têm um selo na fronte. Aqueles que não têm, também têm um selo na fronte, que depois a gente vai ver mais para frente, que é o selo da besta, né? 666. Mas aqui está falando do selo na fronte dos selados, daqueles que são escolhidos. E a gente sabe, em Efésios, fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o penhor. Nós somos selados com todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro recebem esse selo. E aqui está dizendo, então, não danifiquem a terra até que todos sejam selados. Então, enquanto todos os escolhidos não forem, não nascerem, né, não forem redimidos, essa catástrofe não vai acontecer, né? O juízo de Deus não virá sobre a terra, ainda enquanto isso não acontecer. Então, o evangelho deve ser pregado a todas as nações para que Cristo venha, para que todos conheçam o evangelho. Então, eu ouvi o número dos que foram selados, e aqui é interessante, observem bem, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, primeiro está falando dos filhos de Israel. Esse número, 144 mil, é um número simbólico para representar todos os selados, todos aqueles que são que creram na promessa, todos aqueles que foram salvos das tribos de Israel, né? E aí continua. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, das tribos de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. 12 mil é a totalidade de todos aqueles que foram selados, quer dizer, nem todos que foram nascidos da tribo de Israel, das tribos de Israel, eram selados, né? Nem todos eram, mas alguns, né, foram. E aqui está sendo representado pelo número 12. Depois que ele vê os selados da tribo de Israel,
Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui a gente está vendo, então, a igreja, todos os povos de todas as línguas e nações. Lembra que, então, no Velho Testamento, a gente tem a mensagem de Deus sendo pregada aos israelitas, principalmente a eles, né? E depois, com Cristo tendo autoridade sobre o céu e a terra, ele fala, ide e fazei discípulo de todas as nações, né? Então, ele agora tem autoridade, né, de governar a história, e agora o evangelho é pregado a todas as nações, né? Lá em Efésios, a gente lê, né, que lá em Efésios 2:11, que os gentios estavam sem Cristo, separados de Israel, e não faziam parte das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios são aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, os gentios, né, que não estavam na aliança, foram aproximados pelo sangue de Cristo, né? E aí a gente vê aqui nesse texto de Efésios, mostrando que, porque ele, né, é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos fez um, de ambos, quem? De Israel e dos outros povos e dos gentios, né? E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Havia uma inimizade entre o povo de Israel e os gentios, e agora ambos fazem parte do povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. Nós somos um só rebanho, nós temos um só pastor, né? Tanto a igreja Israel, quanto a igreja, a igreja, né, do Novo Testamento. E a gente vê, então, aqui, ó, a representação de que nós somos o mesmo povo, né? E clamavam, então a gente vê que todos estavam em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos significa vitória, né? E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. É Cristo que nos salva pelo seu sangue. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as suas ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E aí a gente continua lendo que, olha, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram, né? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então, mostra aqui que são aqueles que vieram da tribulação, da grande tribulação. Isso aqui revela para a gente que a igreja vai passar pela grande tribulação. Na primeira aula de Apocalipse, aula introdutória, eu falei para vocês que Jesus fala do princípio das dores, né? Ele fala da história da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, que ela vai ser uma história onde é como se fosse uma mulher tendo as dores do parto, que a mulher começa a ter uma dor mais fraquinha no começo, mas ela vai se intensificando, né? E ela vai ficando mais curta, o período de uma para outra dor vai ficando um período mais curto, até que chega uma dor muito forte e o neném nasce, aí é só alegria, né?
e essa dor muito forte, e o neném nasce, quer dizer, quando nasce, é só alegria, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais choro. Tem o choro do neném, mas não, né, da mãe. E assim, por quê? Porque a mulher passa as dores de parto, né? Ela passa pela dor, por uma dor muito forte. A igreja, como uma mulher, ela vai passar pela grande tribulação, né? E a perseguição vai ser muito forte nos últimos dias. E são esses que João está vendo, esses que estão com vestiduras brancas, que alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E assim termina a nossa segunda sessão, que é a sessão dos selos, né? A gente, às vezes, fala, peraí, mas está faltando um selo. Sim, está faltando o sétimo selo. O sétimo selo dá abertura para a próxima sessão. Os 7 anjos com as suas trombetas. Então, a nossa terceira sessão é a sessão dos anjos com as trombetas de Deus, né? E a gente vê aqui, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, e aí aparecem os anjos também com as suas trombetas, né? Cenas dos próximos capítulos. Na próxima aula, então, a gente vai estudar as 7 trombetas, o que elas significam, né? Então, vocês viram como nós vimos essa segunda sessão, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né? Nós começamos lá falando de Jesus sendo do Cordeiro, né? Sendo morto e recebendo o livro da história nas mãos para decifrar e revelar toda a história da primeira até a segunda vinda de Cristo. E nós terminamos aqui com um novo céu e uma nova terra, com o juízo e a, a, e a, os remidos sendo glorificados, né, na glorificação. Então, a gente vai seguir, então, para a próxima semana, os capítulos 8 a 11, leiam, né, que é muito legal para vocês virem já com o Apocalipse na cabeça, com essas imagens na cabeça, né? Eu vou tentar trazer novamente bastante imagens, eu acredito que isso pode ajudar bastante. Então, na semana que vem, nós vamos estudar Apocalipse de 8 a 11, as 7 trombetas. Então, eu aguardo vocês e que Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração pedindo para que Deus nos ajude a entender melhor esse livro, né? E a reconhecer quem Cristo é. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício por nós, pela vitória de Cristo na cruz, pelos nossos pecados, porque o Senhor nos lavou e porque nós não somos merecedores desse sacrifício de Cristo, e nem de entrarmos no céu e termos um corpo e a nossa alma limpa, Senhor, de nosso pecado. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E nós somos tão pequenos, Senhor, mas o Senhor nos ama com um amor maravilhoso, um amor que se entregou, o Senhor se entregou por nós, morreu por nós, se sacrificou por nós. E nós só temos que te louvar e te agradecer. Te peço por cada adolescente que está assistindo essa aula, para que o Senhor esteja trazendo, revelando, Senhor, mostrando que o Teu Santo Espírito esteja abrindo a nossa mente de cada um para entender cada vez melhor o Teu Evangelho, Deus. Nós sabemos que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te pedimos para que o Senhor nos ajude, então, a entender essas palavras e a nos rendermos a Ti, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a história está nas Tuas mãos, ó Deus, que essas palavras nos ajudem
olharmos para a história, para os acontecimentos dos nossos dias e sermos consolados pelo Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, pessoal.